Então agora vamos para o nosso último vídeo aqui, falando sobre estruturas de controle. A gente viu quando o if else está separado, caso a condição seja atendida ou não, independentemente disso, a consequência, né, é sempre atribuir um valor para um objeto. Então aqui a diferença do if else junto é que a gente vai poder atribuir esse valor para cada elemento de um vetor. Então isso aqui vai ser ideal para quando a gente for trabalhar com vetores e aí você quiser checar a condição para cada elemento desse vetor, ou quando a gente estiver trabalhando com uma tabela, com uma matriz, com um data frame e você quiser checar também a condição para cada elemento ali da coluna, porque a gente tem que lembrar que a coluna ela é um vetor, né? Então uma tabela ela é um conjunto de vetores, né? Cada coluna ali é um vetor. Então isso aqui vai funcionar também para data frames e para tabelas. A gente vai poder atribuir valores para cada linha de uma coluna fazendo o if else junto. Então isso aqui é extremamente útil, uma mão na roda, aí quando a gente estiver colocando a mão na massa. Eu vou criar aqui um exemplo bem simples para a gente entender. Vou criar aqui um vetor 1, estou chamando de vetor 1, e vou atribuir os valores de 1 a 10 para esse vetor 1. Então, beleza, atribuí aqui, esse aqui é o meu vetor 1. Então, lembrando, isso aqui poderia ser uma coluna de uma tabela. Então, se isso aqui fosse a coluna de uma tabela, funcionaria da mesma forma. E nos casos práticos, aí, geralmente você vai trabalhar com uma coluna. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar aqui o vetor 2. Eu vou criar um exemplo bem simples aqui para ficar bem didático, né? Temos valores aqui de 1 até 10. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar if else, se senão. Então, primeiro eu vou colocar a condição caso seja verdadeiro. Então, né, vou colocar a condição aqui para a gente verificar, na verdade, se é verdadeiro ou não. Então, coloquei aqui vetor 1. E aí eu vou colocar que esse vetor 1 eu quero verificar se ele é menor ou igual a 5. Então, para os valores menores que 5, que no caso aqui são os 5 primeiros, vai me retornar true, verdadeiro, e vai me retornar false para os últimos 5. Então, beleza. Agora eu coloco aqui o que vai acontecer se a condição for verdadeira. Eu quero que escreva, retorne para o vetor 2 o texto menor, né? Que no caso aqui é menor do que 5. E caso seja falso, né, a minha condição aqui seja falsa, então quer dizer que o vetor 1 não é menor ou igual a 5, ou seja, ele é maior do que 5. Então vai retornar aqui maior. Beleza. Então eu vou atribuir esses valores para o vetor 2. Então pronto, tá aqui o meu vetor 2. Eu consegui fazer um if else que funciona para cada elemento do vetor, ou se fosse uma coluna, funcionaria exatamente da mesma maneira.